Muito boa noite, minha gente. Boa noite. Hoje a conversa é Gonzaguinha, né? O grande Gonzaguinha. O grande Gonzaguinha. A conversa hoje é Gonzaguinha. Eu gosto muito dessa coleção chamada História da Música Brasileira. Coleção muito importante, né, na música brasileira, né? Era uma coleção, geralmente eram um ou dois discos, né? Que era interpretações da obra do cantor. Então Gonzaguinha, Gonzaguinha cantado por Simone, Gonzaguinha cantado por Luiz Gonzaga, o pai, Gonzaguinha cantado por Maria Bethânia, Gonzaguinha cantado por Aguinaldo Timóteo, Gonzaguinha, né? Por quê? Porque Gonzaguinha foi um grande compositor, né? Gonzaguinha não só foi o intérprete, né? Gonzaguinha foi um grande compositor. Para aqueles que não sabem, ele morreu em 1991, no dia 29 de abril de 1991, num acidente de carro no Paraná, né? Ele nasceu em 1945. Então Gonzaguinha faz parte de um período muito importante da música brasileira. Faz parte de um período muito rico da música brasileira. Faz parte de um momento, né, obviamente difícil da vida brasileira, porque era uma ditadura, né? O período de formação musical de Gonzaguinha foi a ditadura, né? Isso não dá para tirar esse contexto. Ele nasce bem antes da ditadura, mas o seu período de formação musical, de produção mesmo, né? As suas primeiras canções produzidas, a participação em festivais, a participação em programas televisivos, não é? Os shows, as perseguições que ele sofreu. Por exemplo, ele foi intimado no DOPS, ele teve, por exemplo, ele teve mais de 40 músicas censuradas, só para você ter ideia. Gonzaguinha tá próximo a Chico Buarque e outros que foram muito censurados, né? Tiveram suas músicas mudadas, perseguidas, proibidas. Ele teve música que ele não podia cantar. Ele tem uma música chamada Comportamento Geral, que ele gravou, mas não podia cantar. Não era proibido cantar em lugares públicos e tal. Então Gonzaguinha é uma pessoa que viveu, né, os anos turbulentos, os anos cruéis, os anos nefastos, né, da ditadura militar pós 64, né, o golpe e depois a ditadura que se seguiu. Então Gonzaguinha conhecido, o nome dele é Luiz Gonzaga Júnior, porque ele é filho de Luiz Gonzaga, né? Ele é filho de Luiz Gonzaga com o primeiro relacionamento de Luiz Gonzaga, né? A mãe dele era também uma cantora, uma atriz, né, que faleceu muito jovem, né? Quando ele tinha 2, 3 anos. Então ele basicamente foi criado pelos padrinhos, né? E depois foi morar, já adolescente, foi morar com Luiz Gonzaga. Mas ele foi criado inicialmente pelos padrinhos, né? Inclusive eu li recentemente uma biografia dele, em que era um ponto em que marcou muito ele se ressentia muito, né?
ele teve uma série de mágoas de Luiz Gonzaga, né? Isso principalmente na juventude, né? Depois ele resolveu isso já na fase adulta, ele resolveu, né? Acredito que em diálogo com o pai, mas ele na juventude ele se lamentava muito a ideia do pai não ter criado ele, a ideia dele não ter morado com o pai, a ideia da esposa do pai, que era a esposa de Luiz Gonzaga, não gostar dele. Ele era filho de uma outra mulher. Então assim, essas coisas pesaram muito na vida de Gonzaguinha. Eu estou dizendo isso não a título de fofoca, eu não me interessa esse tipo de coisa, mas eu estou dizendo isso primeiro a título disso está numa biografia dele, isso está em algumas entrevistas dele, e de certa forma isso aparece em algumas músicas dele, né? Em algumas músicas dele isso aparece um pouco Gonzaguinha tem músicas muito amarguradas, né? Gonzaguinha é muito marcado. A amargura é uma palavra que aparece em suas canções, em suas composições, né? Uma certa concepção de sofrimento aparece na música de Gonzaguinha, uma certa acidez, né? Uma certa acidez, né? Aparece nas composições de Gonzaguinha. Então Gonzaguinha ele é uma pessoa que é muito marcada por isso, né? Obviamente ele mesmo disse já numa fase adulta dele que resolveu em conversas longas com o pai, em conversas difíceis com o pai. Mas Gonzaguinha é muito marcado na sua adolescência principalmente, né? Essa ideia de não ter a mãe ter morrido, ele basicamente não conheceu a mãe, não é? O pai o abandonou. Para ele, a leitura dele é que o pai o abandonou, não é? O pai dele é Luiz Gonzaga e ele foi criado pelos padrinhos. Então isso marcou muito, não é? Um período da vida, pelo menos segundo ele, segundo Gonzaguinha, até os 18 anos de idade, né? Isso foi uma coisa que o perseguiu. E eu sou muito sincero, eu acho que eu teria o mesmo sentimento assim, né? O sentimento de abandono é um sentimento muito ruim, né? Eu acho que ninguém gosta do sentimento de abandono, principalmente filho em relação a pais. Eu não vejo saída para isso. Eu sinceramente não. Filho nenhum gosta de ser abandonado por pai. É uma marca, é uma coisa que pai e mãe devem sempre ter ciência disso, né? Tá ciente disso. Filho não gosta de ser abandonado por pai. Filho não gosta de ser abandonado por mãe, né? Filho e filha não gostam de ser abandonados por pais, né? Os pais é uma coisa que marca muito uma criança, marca muito um adolescente, a ideia do abandono pelos pais, né? Porque é uma coisa que é uma coisa muito marcante, né? Todos nós somos filhos, né? Alguns aqui devem ter ser pai e mãe, alguns que acompanham aqui. Então esse sentimento eu não vou explorar muito ele, porque isso está numa biografia dele, né? Esse momento em que ele fala, né? Desse sentimento de abandono. Primeiro, a mãe ter morrido, ele ter ficado com 2 anos, e o pai o abandoná-lo e ele ser criado pelos padrinhos. Então isso marcou muito Gonzaguinha. Isso é uma coisa que eu não sei se ele fez terapia para isso eu não lembro dele falar, nem lembro das pessoas falarem, mas sei que isso foi uma coisa que marcou Gonzaguinha e de certa forma isso acompanhou, não é, a vida dele, não é? E é uma marca de sofrimento dele. Eu sinceramente, olha, depois que eu soube disso, eu li isso numa biografia dele, e isso está também numa entrevista que ele concede à TV Cultura, ali por volta dos anos 70, num programa chamado Vox Populi. Você percebe uma ponta de amargura, né, por esse abandono, mesmo que ele diga que depois resolveu com o pai, numa conversa longa, difícil, áspera, mas resolveram. Mas você percebe uma ponta de amargura. E eu sempre vejo na fisionomia de Gonzaguinha, a fisionomia dele, aquela fisionomia, mesmo quando ele está rindo, aquele riso que abriga uma tristeza, aquele olhar que abriga uma tristeza, né, aquele rosto às vezes sério que abriga uma profunda melancolia. Isso é uma característica muito forte de Gonzaguinha, né? É uma coisa que você vê, né, na maneira dele cantar, na maneira dele posicionar-se no palco, né? É possível a gente ver isso. Mas eu não vim aqui para falar da fase, né, jovem de Gonzaguinha, a adolescência de Gonzaguinha, não, de maneira nenhuma. E eu não me sinto capaz, eu não sou uma pessoa preparada para isso. Eu estou falando aqui algumas informações que eu tive a partir de uma biografia que li dele, né? E algumas falas do próprio Gonzaguinha. Então, o que me interessa falar aqui é do papel dele na música popular brasileira, né? O papel de Gonzaguinha na música popular brasileira, para mim, é fundamental, entendeu? Então, assim, Gonzaguinha tem um papel consagrado na música popular brasileira. Isso eu não tenho dúvida. Gonzaguinha é uma figura, digamos assim, que tem um papel extraordinário
digamos assim, na tradição da música popular brasileira, né? Então ele pertence a uma geração que, de certa forma, foi uma geração muito importante digamos assim, em uma certa modernização. Eu vou arriscar uma palavra, que é uma palavra que eu diria que, de um modo geral, é uma palavra que a gente utiliza muito, né? Mas é uma palavra que, de certa forma, diz respeito a um momento da música brasileira, que é modernização. Eu vou usar essa palavra. É uma palavra ambígua, porque modernização às vezes pode ter um cunho tecnocrata ou conservador, mas não é desse cunho não. É num momento assim. Eu acho que Gonzaguinha traz para as letras da música brasileira o que eu chamo de uma certa modernização, digamos assim. A maneira de Gonzaguinha falar de amor, por exemplo, é uma maneira muito contemporânea. Gonzaguinha, ele não consegue ser melodramático. Gonzaguinha, ao falar de amor, Gonzaguinha coloca questões ásperas, contradições, coloca dificuldades, coloca sufocos, tal. Então Gonzaguinha, eu vejo Gonzaguinha como uma pessoa muito que está nesse campo, né? Veja, Gonzaguinha, ele retoma algumas coisas do bolero. Eu não tenho dúvida, Gonzaguinha, ele respeita muito o bolero. Gonzaguinha tem vínculo com o bolero. Eu, pessoalmente, me interesso muito pelo bolero, já fiz uma live sobre o bolero. Mas Gonzaguinha não apenas reproduz o bolero. Para mim, Gonzaguinha, ele ressignifica o bolero quando ele trata de temas amorosos, né? Eu não sei se vocês já escutaram aqui, por exemplo, uma música dele que eu acho, ao mesmo tempo que é uma música que trata de sentimento amoroso, mas é uma música de uma honestidade extraordinária, que quando ele, por exemplo... ele coloca, digamos assim, a relação amorosa, tentando evitar quem é culpado, quem não é, mas assim, dizendo que numa relação amorosa não há culpados pelo fim dela. Numa relação amorosa, essa incompatibilidade faz parte da própria ideia de relação. Então, primeiro você me azucrina, me entorta a cabeça, depois me coloca na boca um pedaço de mel e tal. Então, assim, essa coisa de a porta entre aberta, eu já falei o que eu podia, você também falou, existe um impasse, o copo está cheio, não dá mais para engolir. Então, assim, ele não romantiza o romântico, é isso que me interessa em Gonzaguinha. Gonzaguinha não romantiza o romântico é real. Amar alguém, desamar alguém, entrar em conflito com alguém por razões amorosas, faz parte da vida humana. Não é mistério, não é milagre, de maneira nenhuma. Agora, Gonzaguinha, ele consegue dar um tom dramático que não é melodramático. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, porque é uma coisa muito sutil. Não é? Por exemplo, eu estava falando da música Grito de Alerta, né? Veja, já no título você percebe, lhe chama a atenção, né? Um grito de alerta, no sentido, eu não tenho mais o que falar, eu grito, no sentido de, eu ainda acho que é possível salvar a relação, então eu grito, mas não é mais possível, há uma azucrinação. Então assim, você sente ranhura da música. Toda vez que eu escuto o grito de alerta, seja por quem quer que seja, ele, por Maria Bethânia, por Agnaldo Timóteo, eu gosto muito da versão de Agnaldo Timóteo. Agnaldo Timóteo gravou também Grito de Alerta. Grito de Alerta para mim, a música mais romântica de Gonzaguinha e, ao mesmo tempo, a música mais implacável dele. Mais implacável. Significa dizer, Gonzaguinha era muito honesto nos relacionamentos, né? Assim, tipo, não é fácil amar. Como também não é fácil desamar, né? Como também não é fácil ser abandonado, né? Abandonado é um tema muito forte nele. Ele é uma pessoa que carregou nele, desde a juventude, o sentimento de abandono, né? Gonzaguinha carregou nele o sentimento de abandono, né? Então isso é muito importante. Eu diria que é uma veia muito criativa de Gonzaguinha, a veia de tratar as relações amorosas de maneira implacável e sem condescendência, sem romantismo meloso. Não. Gonzaguinha é romântico sem ingenuidade com o romantismo. Gonzaguinha é romântico sem ser melodramático. Gonzaguinha é romântico sem ser... sem conceder ao romantismo um certo idealismo. É como se Gonzaguinha dissesse, olha, a minha canção de amor não é para idealizar o amor. A minha canção de amor não é para romantizar o amor. A minha canção de amor é a partir de pessoas que têm coração, que têm alma, que têm corpo e que têm contradições.
entendeu? Que tem contradições, né? Amar, não se ama sem contradições, né? Aquelas pessoas que acreditam que amam sem contradição, de fato entenderam um pouco do amor, né? E idealizaram demais e podem sofrer mais, inclusive. Geralmente os idealistas sofrem mais, né? Não sei, é uma hipótese minha, pode ser que eu esteja errado a partir de Gonzaguinha. Os idealistas sofrem mais, né? Porque idealizam mais, porque esperam mais. E Gonzaguinha tinha essa coisa um tanto ferina, né? Por exemplo, ele tem uma música de amor. Eu vou pegar dois momentos de Gonzaguinha: as músicas de amor e as músicas de protesto político, né? Porque para mim Gonzaguinha ficou numa dialética entre amor e protesto, não é? Entre amor e crônica social. Para mim Gonzaguinha faz parte da tradição musical brasileira dos cronistas. Essa é uma veia, né? Tem duas veias de Gonzaguinha: a veia do cronista social e a veia do cancioneiro de amor, que para mim se encontram, né? São duas veias que se encontram, né? Porque eu vejo uma dialética em Gonzaguinha. Eu estou falando da primeira veia, que é a veia amorosa. Então veja, Gonzaguinha, eu citei aqui Grito de Alerta, mas eu podia citar uma música que é menos conhecida dele, que eu gosto muito, não é? É uma música ali do meio dos anos 80, chamada Feliz. Você vê uma música com o nome Feliz, você diz, pô, então é uma música... Não, o título é enganoso, né? Na verdade, é uma música que trata de um relacionamento que já acabou, né? E a pessoa olha para trás e percebe que foi feliz, mas foi feliz, né? Na verdade foi feliz, né? Naquele momento não é mais, né? Então assim, e foi e para sempre será, né? A música inclusive tem um verso que é assim: foi e para sempre será, mas foi, né? Mas foi. Então assim, a música de Gonzaguinha, ela trata disso. Ela foi, digamos, o sentimento amoroso foi, não é? Mas não é mais, mesmo que continue, né? Como digamos assim, uma parte do corpo que foi amputada, mas ainda lateja, mas a parte do corpo não está lá mais. Então assim, é uma parte do corpo amputada que lateja, mas que não está mais, não é, naquele corpo. Então assim, Gonzaguinha é muito isso, né? E isso me chama muita atenção na forma como Gonzaguinha compõe, né? Eu sempre vejo Gonzaguinha, quando fala de amor, com uma honestidade fora do comum, né? A honestidade é a marca de Luiz Gonzaga Júnior. Assim, é como se ele estivesse cantando o que ele viveu, é como se ele estivesse cantando como ele vê, não é? O sentimento amoroso, não é? E ele não consegue ver o sentimento amoroso de maneira teleológica, de maneira linear, como se fosse uma reta euclidiana. Por exemplo, para Gonzaguinha, amar não é uma reta euclidiana, né? Amar não é reta euclidiana, né? O que é uma reta euclidiana? É uma reta que vai de um ponto a outro sem curva. Isso é uma reta euclidiana. Amar não é reta euclidiana, né? Porque na verdade viver não é reta euclidiana, né? Então assim, amar padece de contradições de ambas as partes, e pouco importa se é um homem amando outro homem, se é uma mulher amando outra mulher, um homem amando uma mulher amando um homem. A música de Gonzaguinha, ela supera essa coisa heteronormativa. Eu acho que uma pessoa homossexual se identifica com a maneira de amar de Gonzaguinha. Uma pessoa trans, seja ela homem ou mulher, se identifica com Gonzaguinha. Não é? Um casal homossexual, um casal heterossexual. Então assim, eu acho que a música de Gonzaguinha, ela trabalha com a contradição do amor, e não necessariamente apenas do amor heteronormativo. Eu não consigo ver isso, né? É claro que você pode dizer, não, mas a referência pode ser a homem e a mulher. Pode ser também, mas veja, Gonzaguinha, ele foi meio que no núcleo do sentimento amoroso, e consequentemente, ao ir no núcleo do sentimento amoroso, ele não se limitou, digamos assim, a uma mera sexualização, né? Eu acho muito interessante de observar. Você pega, eu citei aqui Grito de Alerta, eu citei aqui Feliz, eu poderia citar Mamão com Mel, eu poderia citar Maravida, não é? Que são músicas que ele fez pensando em Maria Bethânia, porque ela pediu, ele fez pensando talvez em Elis Regina, ou pensando em pessoas que poderiam interpretar aquelas músicas, ou ele mesmo, né? Para ele mesmo, tal, né?
Maria Bethânia talvez seja a pessoa que mais se identifique com ele. Ela já disse publicamente, Luiz Gonzaga Júnior era o grande compositor da vida dela. Maria Bethânia já repetiu isso em vários lugares. E você percebe que há uma sintonia entre ela e ele. E Maria Bethânia é muito isso. Maria Bethânia é uma mulher que tem uma forte influência do bolero, mas Maria Bethânia ressignifica o bolero, né? É uma coisa muito interessante. E eu diria que ela está muito na vibe de Gonzaguinha, e Gonzaguinha na vibe dela. Por isso que havia uma identidade, né, entre os dois, né? Eu acho isso muito importante, né? E acho fundamental, né? Então Gonzaguinha, ele tem uma maneira de compreender o amor que me interessa muito, que é uma maneira de compreender o amor sem ilusões, compreender o amor sem um certo romantismo meloso, sem compreender o amor apenas como se fosse uma coisa que só traz felicidade. Não, a gente tem que entender as contradições do momento amoroso, né? Eu acho que é fundamental entendermos o amor, né, na sua, digamos assim, em seus momentos contraditórios, né? Eu acho importante que a gente entenda o amor dessa forma, né? Eu acho que não dá para entender o amor apenas de uma maneira como se o amor fosse apenas uma coisa linear, né? Então, assim, eu acho... E isso é uma marca de Gonzaguinha. Eu vejo em Gonzaguinha essa, digamos assim, essa contradição, a maneira com que ele incorpora as mágoas amorosas numa canção, o fim dos relacionamentos, não é? Os dramas que é compartilhar a vida com alguém, as dificuldades que é isso, e a maneira com que ele canta isso, né? Eu acho isso fundamental. E uma coisa que é muito forte na música de Gonzaguinha é ele fazer isso ainda de uma forma poética. Eu não consigo desvincular. Gonzaguinha é uma espécie de mestre da canção, né? O que é a canção no Brasil? O que é a canção na música popular brasileira? É a junção da poesia, da letra, com a sonoridade, com a música. Então, a relação entre letra e música dá numa coisa chamada canção, né? Que é uma marca muito forte da música brasileira desde Noel Rosa. Então veja, Gonzaguinha é um mestre da canção. Ele traz elementos poéticos para as suas canções amorosas. Digamos, há uma moldura poética na composição amorosa de Gonzaguinha. Gonzaguinha tinha uma veia lírica interessante, né? Mesmo que o lirismo dele não fosse esse lirismo relambido, esse lirismo que parece de autoajuda, essa coisa de orientação de casais. Eu não consigo ver isso na música de Gonzaguinha. A música de Gonzaguinha era muito honesta com as contradições, né, da relação amorosa. Então, nesse sentido, eu vejo que as canções de amor de Gonzaguinha, elas são muito importantes, né, nesse sentido. Agora, há um outro tipo de canção de Gonzaguinha que eu gosto muito, que são as canções que eu defino como uma espécie de cronista social, né? Gonzaguinha, ele era de tradição democrática, que fique bem evidente aqui. Gonzaguinha era uma pessoa que não era de direita, muito pelo contrário. Gonzaguinha se encaixa perfeitamente na boa tradição da esquerda brasileira. Gonzaguinha não tem nada de fascista, né? Gonzaguinha foi perseguido pela ditadura, Gonzaguinha foi censurado pela ditadura, e Gonzaguinha, a seu modo, combateu a ditadura, né? Desde a sua música de primeiro sucesso, quando ele foi para o programa Flávio Cavalcante nos anos 70, para cantar Comportamento Geral, e desde que ele fez o primeiro disco dele de 73, né? O primeiro álbum dele completo é de 73. Ele já vinha compondo, ele já tinha participado de festivais de 68, 69. Ele tinha participado de uma experiência muito interessante, que eu acho que foi a experiência propulsora dele, que foi um movimento que nasceu na casa de um psiquiatra chamado Aloísio Portocarreiro, que inclusive é o pai da primeira esposa dele, né? Ângela Portocarreiro. Ele lá nessa casa nasceu um grupo chamado MAU, Movimento Artístico Universitário, que tinha Ivan Lins, que tinha Aldir Blanc, que tinha o próprio Gonzaguinha. Era um movimento com sarau, com violão, com composição, com recital e tal. Ele participou do MAU. Gonzaguinha foi desse movimento do MAU, né, do Movimento Artístico Universitário. Eu até diria que o primeiro disco deles, de 73, deve muito ao MAU, ao Movimento Artístico Universitário, né? Isso está na biografia dele, ele fala disso, né? Deve muito ao MAU. E eu acho isso muito interessante, né? Isso, eu vejo também. Foi muito feliz nas suas canções de amor, isso eu não tenho dúvida, meu caro, concordo plenamente.
Plenamente, plenamente. Muito feliz nas suas canções de amor, trabalhando com contradições, com conflitos, sem ser, não é melodramático, sabe? Ação cultural, que é Zezito. Zezito é isso mesmo. Agora, eu acho que as canções de protesto dele, elas estão muito vinculadas à figura que eu chamo de cronista social, né? Juntamente com Paulinho da Viola, com Chico Buarque, com o próprio Ivan Lins. Eles pertencem a uma geração que o Martinho da Vila, né, que eu chamo de cronistas sociais. São aquelas pessoas que estão fazendo a crônica da sociedade brasileira. Cara, ele foi fundamental. Por exemplo, a música de Gonzaguinha acompanhou os primeiros movimentos operários dos anos 70. Lula, o movimento operário do ABC. Gonzaguinha tem música inspirada naquele movimento operário, né? Recado... Moleque, ele tem umas músicas que estão muito inspirados naquele movimento operário, né? Aquela coisa do operário que toma sua cerveja, do operário que levanta um grito, do operário que, pô, tá fudido, mas chega na mesa do bar, abre uma cerveja, não é? Canta o seu pagode, chama a atenção. Pô, eu acho muito legal. Eu diria que a crônica social de Gonzaguinha, ela tá intimamente vinculada a temática da utopia. É isso que eu quero defender aqui, né? É isso que eu quero defender aqui. Primeiro, que Gonzaguinha, ele faz parte de um momento muito rico, não é, da crônica social musical brasileira. Nisso ele não é original. Ele faz parte de um movimento geral da chamada crônica social brasileira da música dos anos 70, né? Que tá Chico Buarque, que tá Ivan Lins, que tá ele, que tá Elis Regina, que tá Martinho da Vila, não é? Há uma geração de compositores e compositoras, cantores e cantoras intérpretes, que na verdade fazem parte desse movimento chamado a crônica social da música brasileira, que tentam retratar a ditadura, que tentam retratar o povo, que tem inclusive na categoria povo a sua centralidade, né? Um elemento central da crônica social brasileira desse período é a categoria povo. É uma categoria muito importante. Sim, Aldir Blanc é da geração dele, né? Aldir Blanc é um dos fundadores do MAU, do Movimento Artístico Universitário, que Gonzaguinha fez parte. Aldir Blanc e Ivan Lins. Essa geração, eles foram cronistas sociais importantes. Só que eu vejo um diferencial na crônica de Gonzaguinha, não é? A crônica social de Gonzaguinha, ela tem uma dimensão popular, eu acho isso muito importante. A crônica social de Gonzaguinha tem uma dimensão popular. A crônica social de Gonzaguinha tem um pé na cultura popular. E a crônica social de Gonzaguinha, ela tem uma dimensão utópica, de utopia, e a utopia não está nas classes de cima, a utopia não está nas classes dominantes, a utopia não está nos militares, a utopia está no povo. A crônica social de Gonzaguinha é uma crônica utópica, porque ela está radicada no povo, na cultura popular, né? Quando ele fala da cerveja gelada, quando ele fala da mesa de bar, quando ele fala do pagode, quando ele fala do samba, quando ele fala da dança, quando ele fala de como o povo se mobiliza, né? Quando ele fala de como os pobres resistem, né? Não é porque você é pobre que você é infeliz, não é porque você é pobre que você é um desgraçado, mas como o pobre encontra a felicidade em pequenas coisas na sua vida e tal. Porra, eu acho muito massa isso. Eu sou muito fã disso, porque eu acredito muito nisso, né? Eu não acho que felicidade é uma coisa exclusiva de rico, eu não acho. Eu não acho que felicidade, inclusive, é uma coisa que restringe-se a bens materiais, né? Eu não acho isso. Eu acho que felicidade é bem maior que isso. Eu sou muito epicurista nesse sentido, né? Eu sou muito discípulo de Epicuro na concepção de felicidade, né? A felicidade é bem mais simples do que imaginamos, como dizia o velho e bom Epicuro, né? Então, nesse sentido, a crônica social de Gonzaguinha é uma crônica que está muito marcada por uma utopia. E eu queria muito estudar isso, né? Isso aparece em algumas... há um texto aqui que é muito legal sobre ele, de uma jornalista chamada Ana Maria Baiana. Ana Maria Baiana escreve um texto chamado Moleque Gonzaguinha, o da Vida. Esse texto aqui. É muito massa esse texto aqui, entendeu? Que está nesse disco aqui, que está no encarte desse disco. É muito bonito esse texto de Ana Maria Baiana, né? O moleque Gonzaguinha. Então assim, o Gonzaguinha moleque, o Gonzaguinha do povo, o Gonzaguinha que andava se vestia de maneira simples, de camisa aberta, o Gonzaguinha sem camisa, o Gonzaguinha sentado em lugares muito simples, o Gonzaguinha na mesa do bar. Então assim, esse Gonzaguinha que tinha uma sintonia popular, né? Me interessa muito, há uma sintonia popular na crônica musical de Gonzaguinha. E essa sintonia popular eu queria um dia estudar, aprofundar, escrever sobre ela, porque
é como se fosse Gonzaguinha captasse aquele trabalhador, aquela trabalhadora, aquela figura comum que anda de ônibus, que gosta de tomar sua cerveja no final de semana, que senta numa mesa de bar, que pede um tira-gosto, que se apaixona, que faz uma poesia para a amada ou para o amado, que vive a vida, né, sem mistério, que vive a vida sem milagre, vive a vida como ela é. Acredita na vida, eu acredito na rapaziada, entendeu? Assim, eu acho um verso muito foda dele. Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão, né? Eu acredito nessa moçada, eu acredito na voz dessa moçada. Eu acho muito massa. E essa música é do final dos anos 70, pô. Essa música é do final dos anos 70. Eu acho muito massa isso, assim. Eu acredito na rapaziada, eu acredito na moçada que segura o rojão, né? Eu acredito nesse trabalhador. Eu acredito nessas pessoas que lutam, nessas pessoas que resistem, nessas pessoas que tomam cerveja, nessas pessoas que são normais, que não tem nada de extraordinário, que não tem nada de riqueza, que não tem uma vida normal como qualquer ser humano do povo, né, num país que tem uma ditadura escrota, uma ditadura cruel, uma ditadura fascista, entendeu? E o povo viveu, porra. E o povo se organizou, não é? Tá aí os operários se organizando, não é? Porra, Gonzaguinha tava vendo isso é fundamental, você entender isso, é isso, Mike. Essa ideia de crônica do cotidiano, eu acho fundamental, porra, é fundamental. Toda crônica, ela tem uma dimensão de cotidiano, Mike, toda crônica. Uma característica da crônica é voltar-se ao cotidiano, já dizia Antônio Cândido, né? Antônio Cândido tem um ensaio muito bonito sobre a crônica, né? Então a crônica, ela tem uma dimensão cotidiana e eu acho fundamental isso. E isso, a música do Gonzaguinha é fundamental. Então, resumindo aqui, essa semana é a semana que nós lembramos a morte de Gonzaguinha. Ele morreu, ele morreu tragicamente no dia 29 de abril de 1991, num acidente automobilístico no Paraná. Né? E eu queria lembrar Gonzaguinha essa semana. Eu gosto da música dele, eu me identifico com a música dele, não é? E eu queria falar de duas vezes de Gonzaguinha, foi o que eu fiz aqui. Primeiro, a veia amorosa, a maneira como Gonzaguinha fala de amor, sem melodramatismo, sem romantismos tolos. Então a música de Gonzaguinha, ela fala de amor, mas não idealiza o amor. Ela fala do amor e não torna o amor melodramático. Ele fala do amor a partir da sua carne viva, ele fala do amor a partir da sua contradição, ele fala do amor a partir do abandono, ele fala do amor a partir do medo, do drama, ele fala do amor a partir do grito de alerta, né? Eu acho isso massa, eu sou muito fã de Gonzaguinha nesse momento. Ele tem uma música que eu adoro, que é Feliz, eu adoro Feliz, né? E foi, para sempre será, e tal. Então assim, a maneira dele falar de amor é muito extraordinária, é muito singular. O amor é uma coisa muito rara para Gonzaguinha. Era isso que eu queria dizer. E segundo, a crônica social, né? Gonzaguinha é uma figura fundamental na crônica social dentro da música popular brasileira, né? Então Gonzaguinha faz crônica social a partir da sua música. Só que dentro da crônica social de Gonzaguinha há um elemento que eu queria destacar aqui, que é o elemento da utopia cotidiana. Então Gonzaguinha acredita na utopia do cotidiano, né? No cara que abre a cerveja gelada, no cara que faz um pagode, no cara que faz um poema, no cara que resiste, no cara que segura o rojão, no cara que acredita na rapaziada, no cara... Porra, eu acho isso muito massa, que era uma ditadura, mas era uma ditadura que no final dos anos 70 o movimento operário voltava a se organizar, Lula estava aí. Então assim, nesse sentido, o Gonzaguinha ele foi fundamental, né? Eu não dá para esquecer Gonzaguinha. 70 e 80 são duas décadas em que Gonzaguinha tem o seu lugar reservado na música popular brasileira, tem seu lugar reservado na crônica social musical brasileira e tem seu lugar reservado na música que trata de temas amorosos. Então, lembrar Gonzaguinha é lembrar um momento rico da música brasileira, apesar do momento político ser triste. Apesar do momento político ser de ditadura, mas a música tinha qualidade, a música tinha poeticidade, a música tinha garra, a música tinha utopia, a música tinha letra, né? Isso é foda, cara. Eu sou muito fã disso e tenho muita saudade de Gonzaguinha. Eu sempre volto a escutar a música dele porque eu tenho muita saudade dele. Esses dias eu estava escutando esse disco, eu gosto muito de escutar isso e tal, e estava aqui. Então é isso, minha gente, é isso que eu tinha para dizer sobre Gonzaguinha. Lembrar Gonzaguinha, essa semana é a semana em que lembramos, não é, a morte dele, lembramos ele. E lembrar Gonzaguinha é escutar Gonzaguinha, é procurar compreender Gonzaguinha. Num momento tão difícil de Brasil, né?
Estamos num momento tão ruim. Eu queria Gonzaguinha vivo agora para ver o que ele dizia desse maldito governo Bolsonaro, o que ele dizia desse governo fascista, escroto, né? Mas é isso. Podemos, a partir da música de Gonzaguinha, entender e criticar esse governo fascista, né? Podemos, devemos fazer isso, né? Então, lembremos Gonzaguinha e fora Bolsonaro. É isso. Grande abraço a todos, boa noite e vamos em paz.